Olá pessoal de Ciência da Vila Maria e da Vila Guilherme, do módulo 2. Hoje vamos para mais uma aula de CH, Ciências Humanas. Aqui quem fala é a professora Fabiana. Hoje continuaremos a abordar um assunto sobre a imigração sírio-libanesa. E eu começo com duas perguntas. Sírios e libaneses são a mesma coisa? Sírios e libaneses são turcos? A resposta para essas duas perguntas é não. Vamos começar a entender o que é ser árabe e o que é ser turco. Então vamos definir árabe como uma etnia, porque eu não vou usar raça. Raça porque todos nós somos da raça humana. Etnia que faz a gente ser um pouco diferente conforme a cultura. Então etnia árabe e existe a nacionalidade árabe. Então como vocês vão ver aqui no mapa, existem 22 nacionalidades árabes ou 22 países considerados árabes, que são, entre eles, a Síria, o Líbano e os outros países que eu vou estar colocando aqui. Todos esses países são considerados árabes, apesar de cada um ter o seu território. Todos falam árabe, todos são vizinhos um do outro e têm culturas similares, como na música e na alimentação. Tá bem? Então, Síria é um país, o sírio tem uma nacionalidade, mas ele é da etnia árabe. O libanês, ele faz parte de um país, que é o Líbano, um outro território, mas ele tem a nacionalidade árabe. Mais ou menos como se fosse todo mundo aqui na América do Sul. Mas todo mundo é latino-americano, mas o argentino é argentino, o brasileiro é brasileiro, o boliviano é boliviano, o uruguaio é uruguaio. Tudo bem? Agora que vocês viram o mapa 22 países aqui, vocês não viram que a Turquia está dentro desses países aqui árabes, porque a Turquia forma uma outra etnia, a etnia turca, que vocês estão vendo no mapa. Eles são vizinhos, sim, dos países árabes e ficam localizados ali, um pedacinho na Europa e parte na Ásia. E por que então os sírios libaneses são chamados de turco? Porque a partir de 1516, no século XVI, os turcos otomanos invadiram muitos países árabes, entre eles a Síria e o Líbano, que continuaram sendo o povo sírio-libanês, mas politicamente e economicamente eram controlados pelo Império Turco Otomano. Então, conforme o tempo foi se passando, porque eles ficaram nessa região, Império Turco Otomano, na Síria e no Líbano, dominando politicamente e economicamente, mandando, nas regras ali desse povo sírio-libanês, até o final da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1918. Tá? Então, quando eles puderem sair para tentar outras coisas, sair desse domínio do Império Turco Otomano, esse povo sírio-libanês veio para a América, se instalou nos Estados Unidos, no Brasil e na Argentina. Particularmente o sírio-libanês começou a chegar aqui na cidade de São Paulo em 1880, onde se instalou ali na região da 25 de março, a conhecida região comercial, na época de São Paulo, porque é isso que eles sabiam fazer. Eram os sírios e os fenícios, os libaneses, que tinham uma tradição no comércio, por serem grandes navegantes. Então foram chegando cada vez mais, e aí foram formando os armarinhos ali na 25 de março. E os que chegavam após 1885, eram dado um burrinho para eles, coisa que o meu avô fez, mas em 1900 e tanto, e colocava as coisas ali, nesse armarinho, E aí esse libanês ou sírio seguia no interior do estado de São Paulo, fazendo comércio. Tanto é que não tinha em 1930, 40 e 50 uma cidade no interior de São Paulo que tivesse uma lojinha árabe, um comércio árabe, uma famosa lojinha árabe. Hoje a gente pode ver esse processo migratório com os chineses, que estão dominando ali aquela região que era dominada por árabes, sírios libaneses e até mesmo judeus. E também no interior de São Paulo, em todos os lugares há uma lojinha também chinesa. Só que isso no começo do século XX, em 1900 e tanto, era o sírio-libanês que ocupava esse espaço, Hoje ele ocupa, mas ele divide aí com os chineses também, tá? Então, aí foi fazendo essa tradição aqui no Brasil de comércio, aí os filhos foram estudando e fazendo parte aí da política também aqui de São Paulo, E a grande outra levada que teve de imigração libanesa
aqui no estado de São Paulo foi em 1975 a 1990, por conta da famosa Guerra Santa que se teve ali no Líbano, que era um conflito político e econômico entre católicos e muçulmanos. É importante lembrar que na Síria e no Líbano há também católicos, principalmente no Líbano, que era o principal motivo deles virem para cá, por causa dos confrontos, né, entre os muçulmanos e católicos. Tá bem? Mas também tem uma disputa ali de petróleo, que é o que a gente vê hoje na Síria, que vem essa nova levada de imigrantes agora, a sua maior parte sírios, né, árabes, devido à guerra que começou em 2011, que vocês podem ver nos noticiários, né, uma coisa bem triste, e que as pessoas ficam ali no fogo cruzado, que é uma briga entre política, econômica e disputa de religião, né, de grupos muçulmanos que também se dividiram, e a principal causa ali também dos conflitos é a disputa do comércio do petróleo que há na Síria, e as pessoas ficam ali naquele fogo cruzado e acabam vindo para outros países, e o Brasil é um país que recebe, principalmente São Paulo, os sírios, né? E recentemente o Líbano foi bem noticiado na televisão, principalmente a capital de Beirute, por conta da explosão. Foi muito falado que existe mais libaneses no próprio Brasil do que no próprio Líbano, porque é uma região que vive em vários confrontos, né, religiosos, políticos, econômicos, e o libanês acaba vindo para cá. Então nós temos cerca de 7 milhões de libaneses, a maior parte aqui em São Paulo, e entre libaneses e descendentes, eu me incluo, né, nessa lista, e no Líbano a gente tem cerca de uns 5 milhões de libaneses. Então, há mais libaneses no Brasil que no próprio Líbano, né? O que comprova que realmente a cidade de São Paulo é uma cidade acolhedora de imigrantes. E assim a gente encerra aí a nosso eixo temático sobre São Paulo ser uma cidade acolhedora de imigrantes. Espero que ela continue acolhendo bolivianos, equatorianos, libaneses, sírios, haitianos, né, principalmente no mundo hoje que vive cheio de conflitos e de guerra, que São Paulo possa ser aí um oásis para todos esses povos. Tá bem? Agora vamos às nossas questões? Faça as questões no seu caderno. Primeira questão. Os sírios e libaneses eram chamados de turcos no Brasil devido ao ex-domínio em seus territórios do Império francês, americano ou otomano? Pensa e responde. Segunda questão. Os primeiros sírios e libaneses chegaram na cidade de São Paulo em 1880, 1975, 2011 ou em 1500? Pensa e responde. Terceira questão. Faça uma lista de coisas, nomes ou pessoas que vocês conheçam que têm origem árabe. Pode ser alimento, político famoso, atriz ou uma lojinha aí que vocês conhecem, tá bom? Pensa aí e faz uma lista. E é isso aí. Obrigado, até a próxima aula e um grande beijo.